Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim dar um incentivo para vocês aí que estão desanimados do crochê, querendo desistir. Tá vendo essa peça aí do jeito que ela tá aí? Eu acabei de fazer essa parte verde. É um suplá para prato, né? Porta-prato. Então, esse incentivo, pessoal, é só assim, é o que eu passei, né? Por isso que eu estou falando para vocês. Antes, lá no início, em 2003 até 2016, né? Eu fazia crochê, mas não dava certo. Ficava tipo assim, cheio de onda, ficava feio, não ficava rente, tanto no chão quanto na mesa, né? Antes eu fazia jogo de banheiro, de vez em quando eu faço. Mas no momento eu estou fazendo suplá para prato, porta-prato. Aí o que acontece? Se eu tivesse desistido, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo agora, que é suplá para prato. Essa peça aí, ela tá cheia de ondinha, porque eu acabei de fazer essa parte verde. Mas é só eu passar a mão aqui, ó. Passo a mão, ó, vai se abrindo, ó. Antes não dava certo. Não dava certo, eu passava a mão e ela não ficava rente à mesa ou ao chão. Ela ficava com ondas assim, ó. Tipo assim, ó. Com onda. E eu passava a mão e ficava onda. Aí eu passava a mão e ficava onda. Era muito feio. E eu ficava assim pensando, no que eu tô errando? Eu tô seguindo o gráfico, porque antes eu não via pelo YouTube, né? Eu seguia o gráfico e dava errado. O comecinho ficava muito apertado, tipo meio que assim, amassado. Não ficava rente, sabe? Eu não sei o que eu tava errando. Ou era a tensão do ponto, por ser muito apertado, ou era porque a minha agulha não era certa para esse tipo de linha. Aí como eu não sabia, né? Era no começo. Então eu tentava, puxava, ficava puxando depois a peça pronta para ficar aberto os pontos. Ou seja, acabava que ficava feio, porque desfazia o ponto. Tá vendo que aqui eles estão bem fechadinhos, ó. Então, se eu puxasse, eles iam ficar arregalados, eles iriam ficar muito abertos e ia ficar feio depois. E aí passava a mão e não ficava reto e não ficava, sabe, igual tá aqui, ó. Passo a mão e fica reto. Antes eu não entendia disso. Tensão de ponto e numeração de agulha. Com o tempo, até porque já faz quanto tempo? Já tá fazendo 20 anos esse ano. 20 anos que eu sei fazer crochê. Caraca, hein? 20 anos que eu sei fazer crochê. Mas só veio dar certo a ficar assim reto em 2017. Que foi quando eu vi um jogo de banheiro no YouTube. Que eu tentei fazer várias vezes. Até eu peguei a tesoura de raiva e cortei. E me arrependi depois porque a linha foi cara. Então eu me arrependi depois que eu cortei, mas com raiva, né? Porque não tava dando certo. Fazia e não dava certo. Esticava e não ficava rente assim, retinho, ó. Não ficava rente, entendeu? Ficava amassado e ficava esquisito os pontos, como eu falei. E nada de ficar certo. Eu vou desistir disso aqui, vou desanimar disso aqui. Peguei e cortei. Depois que eu cortei, eu fiquei pensando assim, nossa, eu vou dar só uma pausa. Vou parar de fazer crochê por uns dias pra ver o que é, né? Ou é minha mão, ou sei lá o que é. Tá, fui ver o vídeo. Isso já tinha passado o quê? De 2003 a 2016. Olha só o tempo. 13 anos. 13 anos tentando. Porque nessa época, em 2003, nem existia o YouTube, né? Pois é. Então eu via gráfico, né? Via imagens na internet e não dava certo. Ficava assim, amassado, às vezes ficava para dentro, às vezes ficava para baixo. Ficava cheio de onda, não ficava certo. Não ficava assim, rente, né? Como eu estou mostrando aqui, ó. Não ficava rente na mesa ou no chão. E eu, nossa, o que eu tô errando? No que eu tô errando? Tá, parei por uns meses, eu acho. E sempre com aquela vontade de voltar a fazer crochê, mas sempre ficava dando errado. Aí eu vou parar por um tempo. Parei.
Nem sei quanto tempo, assim, de meses ou dias que eu parei de fazer crochê. Aí chegou a onda do YouTube, né? Em 2015, eu acho. Aí, quando foi assim, em 2017, eu não me lembro exatamente o dia e nem o mês, mas eu sei que foi em 2017, que eu entrei no YouTube, vi o vídeo de um jogo de banheiro. E a mulher falou o que era. Porque ficava assim pra dentro. E ficava tipo uma onda. Aí eu fui fazer como ela ensinou, aprendi, ficou aberto os pontos. Gente, se eu não tivesse visto isso, se eu não tivesse entrado nessa aula dessa mulher, eu não vou falar o nome dela, porque uma vez eu falei e o meu vídeo sumiu do YouTube. Então eu não vou falar. Aí eu peguei essa dica dela, essa ideia que ela deu lá, e deu certo. Começou a dar certo o jogo de banheiro. Inclusive, em 2018, que eu fiz um jogo de banheiro, eu tive minha primeira encomenda. Né? Ainda não era perfeito, não era aquela coisa maravilhosa como é agora. Mas foi minha primeira encomenda, graças a Deus, e a pessoa que comprou. Né? Tanto é que essa pessoa que comprou, ela é amiga da minha mãe. Né? Pois então, tive minha primeira encomenda em 2018, certo? Então, assim, de lá pra cá eu vou ser sincera comigo mesmo. Aliás, com vocês. Não desista do crochê. É difícil agora, mas vai ser fácil depois. Porque no começo a gente não entende, não tem muito conhecimento. Mesmo que a gente veja gráfico, foto, ou até talvez você não entenda gráfico, né? Mas às vezes essa peça aqui, ó, ela é de uma foto que eu vi na internet, de um porta-prato. Aí eu peguei, né? Porque lá é uma cor, eu vou fazer do meu jeito. Peguei, dei uma adaptada, porque não é exatamente com esses dois pontos aqui no meio, ó. E não é esses pontos aqui, tá? Não são esses... Só essa carreira aqui que não são os mesmos pontos. Acho que são 3 pontos altos aqui, mas fica com onda depois. No meu ponto, né? Fica com ondinha assim, ó. Aí fica feio. E eu diminuí um ponto apenas nesses daqui, que no caso são 3 lá. E aqui são 2. E deu certo, ficou retinho, ó. Então, assim, eu aprendi a fazer. Aprendi a fazer jogo de banheiro, suplá para prato. Hoje eu sei fazer suplá para copo também, que é a mesma coisa daqui, só que é menor. Entendeu? Essa peça que eu estou fazendo, estou produzindo ela agora. Caso quiserem que eu ensine, já até vou lá fazer, como é que o povo fala, vender meu peixe, né? Pois é, se quiserem que eu ensine, eu vou estar ensinando também. Tem as folhas que eu vou estar fazendo agora. As folhas não, as flores que eu vou estar fazendo agora. Não é esse rosa mesclado, é esse rosa aqui sozinho, mas é o que eu tenho, então vou utilizar ele, essa linha. Então, assim, pessoal, esse incentivo é para vocês, vamos dizer que seja um incentivo, né? Não desistir do crochê. Eu também, que eu fiquei 2003 a 2017, né? Aliás, até 2016, foram 13 anos tentando isso e aquilo, puxando os pontos e nada dá certo. 13 anos, né? É um adolescente, né? Aí de 2017 que começou a dar certo, até agora estou fazendo e cada vez melhorando, cada vez ficando mais bonito. Cada peça que eu faço, gente, eu pego assim, ó, dou um beijo, dou um abraço, agradeço a Deus, obrigado, meu Deus, pelo dom que o Senhor me deu, pelo dom que o Senhor me deste, obrigada. Agradeço, pego a peça, beijo a peça, né? Ainda bem que eu não uso batom. Pego a peça, beijo ela, levanto aos céus, né? E agradeço pela peça linda que Deus me proporcionou confeccionar. Que graças ao dom que Deus me deu, eu estou fazendo essa peça. Que outras eu pego, publico na minha loja aqui do WhatsApp. Algumas pessoas olham, já pediram encomendas, graças a Deus. Tenho uma encomenda de jogo de banheiro, inclusive tá ali, ó. Jogo de banheiro, uma encomenda. Essa mesma pessoa que pediu dessa encomenda do jogo de banheiro já pediu um jogo de cozinha
Então, assim, graças a Deus, né? Primeiramente, graças a Deus. Que se não fosse Deus ter me dado esse dom, o que eu estaria fazendo agora? Não sei. Outra coisa, outro artesanato. Talvez não era nem artesanato, não sei. Então, eu agradeço. Pego a peça, quando ela tá pronta. Quando eu vejo que ela... Aliás, nem quando ela tá pronta, quando ela já tá nessa rodinha aqui, ó. Ah, deu certo, eu vou. Agradeço. Obrigado, meu Deus. Deu certo esse meio aqui, obrigado, meu Deus. Deu certo essa outra parte aqui, muito obrigado. Deu certo esse verde aqui, como assim dá certo? Porque você faz os pontos e pode ser que não dê certo quando chegar aqui no final, ó. Não deu certo. E aí você tem que refazer novamente essa parte verde ou a parte cru para dar certo os pontos aqui, porque se deu certo dessa primeira carreira até nessa última aqui, vai dar certo as outras. É só você seguir a foto ou o gráfico como você está fazendo. E deu certo. Graças a Deus já estou essa é a terceira peça que eu estou fazendo nesse formato e sempre deu certo. Graças a Deus. Então pego a peça, levanto aos céus. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado pelo dom que o Senhor me destes. E me concedeu, né? E é isso. Agora eu vou fazer a flor. E quando a peça estiver pronta, eu mostro aqui a foto para vocês verem. Tá bom? Não desanime do crochê. Aliás, não desista. Porque desanimar, a gente sempre desanima. Eu fiquei 13 anos desanimada. Mas, depois de 2017, que começou a dar certo, ó, bora lá. Uma hora ou outra também desanima. Porque às vezes você quer vender, a pessoa não quer comprar, né? Aí você coloca um preço, a pessoa acha caro. Tem essa questão também. Mas isso aí é outra coisa que eu posso estar falando para vocês depois. Do que eu passo, né? Às vezes que eu passo. E do que eu já passei. Então, assim, isso eu posso contar para vocês depois, se vocês quiserem que eu fale, né? Pois é. Aí, se vocês quiserem que eu faça essa peça em sim, pode comentar aqui embaixo pedindo, tá bom? E é isso, pessoal. Não desista. Desanimar, a gente desanima sempre, quase toda hora, né? Mas desistir não, senão hoje eu não sei o que estaria fazendo. Se seria crochê, se seria outro artesanato, ou se nem sei se seria artesanato, né? É isso, tá bom? Beijo.